Oi, gente. Programa Conversa de Preta conversando. Você já sabe, né? Toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado aqui. E o programa hoje, com muito amor e carinho, a gente está fazendo mais um programa aqui na nossa TV Quirimurê, o primeiro canal da cidadania de Salvador. E o programa Conversa de Preta, eu já quero agradecer a você que realmente dá o maior incentivo. Então, assim, todo o amor, todo o carinho da galera que tem me encontrado na rua e tem dito pra mim, Dina, tô gostando do seu programa, tá muito massa. Então, isso pra mim é maravilhoso, viu, gente? Muito obrigada por essa audiência, por esse carinho, por esse amor. E hoje eu tô recebendo aqui um ilustre. Ele é lá de Hamburgo, mas ele já morou aqui em Salvador. O nome dele é Manuel Basílio. Ele é ex-catador de produtos recicláveis. Ele vai falar um pouquinho pra gente dessa história dele. E vocês vão conhecer. E é morador lá de Pau da Lima, viu, gente? Vamos conhecer esse preto? E aí, Brito, muito obrigado por ter vindo. E eu já quero começar a mandar um abraço para Yasmin, Yuri e Pedro, que são os filhos dele. E para a dona Coisinha, Luciane Batista. Um abraço, viu, bonita? E o maridão está aqui hoje representando toda a família. Me conta a sua história. Eu quero saber um pouco da sua história. Porque a gente estava conversando e aí você estava me contando coisas maravilhosas. Você é de Pau da Lima? É, sim. Eu nasci aqui em Salvador, né? Morei em Pau da Lima, mais conhecido como o conjunto do Coroado. Coroado. Era um conjunto onde minha mãe hoje ela é diarista, meu pai é pintor de parede, né? E eles saíam para trabalhar e me deixavam na casa dos vizinhos, né? Sim. É uma maravilha, Dona Duca, Dona Nedina, seu Jorge, né? Então, uma galera. era uma galera que tomava conta da gente, né? Tomava conta de mim. Minha mãe teve 3 filhos, eu fui o primeiro. Sim. E os 2 outros filhos faleceram já recém-nascidos, né? E ficou só você? Só ficou só eu. Nossa. Né? A minha mãe disse que eu sou o ovinho de indês dela. O ovinho de indês. E graças a Deus, o que meus pais puderam me dar, né, foi educação. E minha mãe tem um dizer que diz assim: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Com certeza. E eu tenho isso hoje, corre na minha veia esse ditado, né? E por isso, muitos entraves da minha vida, eu lembrei disso e falei, o pouco com Deus, né? É muito, muito sem Deus é nada. É nada. Essa questão hoje do resíduo sólido vem da minha infância. Porque quando meus pais saíam para trabalhar, eles me deixavam na casa do vizinho, como eu já estava dizendo. E tinha um vizinho, que era o seu Jorge, que ia lá pro lixão. Sim. E era conhecido como a Toca do Leão. Lembro. O lixão Canabrava. Quem não lembra? Da Toca lá, né? Você já abriu ali. A gente descia ali pelo campo, Sim. lá. E era uma turma de criança. Né? Naquela época eu deveria ter o quê? 6, 7 anos. E tive a oportunidade de experimentar algumas coisas diferentes. Porque, na verdade, o que a gente ia fazer lá no lixão? Isso eu quero saber. Buscar brinquedo. Era brinquedo. E pior, era escondido dos meus pais, dos nossos pais. Porque nossos pais não sabiam. Quando a gente ia para os colégios, depois do colégio, todo mundo se mandava para lá. Era diversão, parque, né? Era o parque de diversão da gente. Né? E daí a gente tinha algumas coisas, a gente começava a identificar quais os carros-chefe. Sim. Por exemplo, o carro do leite, a Parmalat, né? Era um carro que vinha com muito iogurte, Danone, a gente já ficava esperto. Né? Aquela gurizada, a gente ficava com um saco. Né? E tinha o que guardava o material e tinha o que ia buscar. Então a gente se reservava. E tinha muita gente. Muita gente. A gente chamava dos caras grandes. Né? E eu lembro que os badameiros, por que ele não chamava badameiro? Porque ele tinha aquele badame, aquele instrumento. Sim. E ele fazia para pegar o seu material. Só que nós era atrás de brinquedo, o danoninho que chegava, né? Que estava vencido, né? Que aí as pessoas jogavam fora. Mas pra gente ali era uma delícia. Era uma delícia. Então, daí em diante, a gente começou a fazer esse trabalho. E tinha alguns detalhes, quando a gente abria alguns sacos, a gente encontrava coisas terríveis. Eu já tive a oportunidade de encontrar recém-nascido, feto, perna de gente. Né? Jura? E uma coisa que hoje entrou na minha consciência, porque a gente catava muito, era borracha de soro, para fazer nossos badog, né? Nossos brinquedos.
E aquela borracha de sura vinha impregnada de sangue. Pegava assoprava. E não tinha nenhum cuidado, né? Nada. Era criança, né? Era tudo na mão. Pegava, assoprava. Eu tenho certeza que depois que meu pai assistir esse programa, minha surra tá ganha, viu? Vai apoiar. Vou apoiar, porque ele não sabia disso. Tá vendo onde ele ia? Tá ali de brinquedo. Coisa de menino. E daí em diante, eu passei por essa situação, mas com muita alegria. Sim. Mas teve alguns fatos que além dos brinquedos e tal, foram situações que eu presenciei de homens, os caras grandes, como eu chamava, ser soterrado pelos tratores. O lixo chegava... porque quando o caminhão chegava, ele derramava ali, né? E as pessoas voavam em cima. Então ali era urubu, cachorro, porco, tudo junto, cavalo, todo mundo disputando o seu querer, né? E a máquina era um trator esteira. Quando eles vinham, o cara lá em cima ele não queria saber. Ele não estava visualizando, não, né? Não, ele não visualizava. Então as pessoas embaixo que diziam, ó, o trator. E aí, mas tinha algum desavisado, né? Que ficava lá. A máquina passava por cima. E o lixo enterrava. E era aquela comoção, aquela coisa, mas já chegava lá e já estava morto. Então foi uma cena assim que eu presenciei, fato como esse, né, que é muito triste. E essa sua aventura no lixão, vamos chamar de aventura, Aventura, pode ter certeza. Todos os dias, quer dizer, seu pai saía, sua mãe saía para trabalhar, deixava você na casa do vizinho, o vizinho vivia desse produto reciclável, né? E levava a criançada toda com ele. Justamente. Isso demorou quanto tempo? Demorou, eu acredito que a média de uns 3 anos. Nessa aventura? Nessa aventura. Não era todos os dias, não, Sim. né? Porque era quando a gente se organizava, a gente tinha um cozinhado que a gente fazia lá, a gente conseguia, quando achava carne, tinha carne sertão, feijão, farinha, e a gente tinha um espaço de uma árvore. Lá no lixão. Lá no lixão. Tudo era no lixão. E a gente pegava a lata, botava o feijão, carne sertão e fazia o fogo de lenha ali cozinhava, era o nosso cozinhado. E ficava o dia todo. E ficava lá o dia todo. Né? E aconteceu um fato muito interessante. Quando eu já estava em Lauro de Freitas, só para linkar o que eu fazia lá, eu falando sobre isso, num colégio lá, fazendo uma palestra falando sobre essa história, um professor começou a chorar, né? E aí, todo mundo, até Pedro. Sim. Né? Pedro, um abraço, né? E ele começou a chorar e saber o que foi que aconteceu. Aí Pedro depois tomou uma água e veio contar pra gente por que ele estava chorando, do meu testemunho. Porque ele é o seguinte, ele foi um engenheiro elétrico e trabalhava na construção do hospital, estava no planejamento da construção do Hospital São Rafael. E eles sempre faziam uma equipe multidisciplinar que ia até o lixão, porque como é que vão construir um hospital ao lado de um lixão? Então eles iam lá fazer estudo. E quando eu falava dessa questão da comida, que a gente fazia nossos arranjos, ele disse que um dia, a presença de alguns médicos, presenciou um grupo de crianças fritando uma placenta humana. Meu Deus. Irmão, é muita história, né? Essa realmente a gente... Porque quando ele falou aquilo, eu já estava grande, né? E aí eu me lembrei, misericórdia, será que era eu? Que a gente achava umas coisas assim, a gente cortava ali e tal, e botava pra frente, pegava a lata, abria a lata, fazia tipo um tacho e jogava tudo ali dentro. Porque ele sabia, né, o que era, o que não era, fritava. Fritava e comia. Eu sei que eu tô aqui, né? Respira, mas é importante a gente falar, né, porque pra gente perceber que essas pessoas que vivem no lixão, o que se passa ali, né? A gente pensa que só vai lá, colhe. Não, gente, as pessoas realmente, às vezes, se alimentam daquilo, né? Vivem ali dentro. Mas vamos fazer o seguinte, me dá a mão. Vamos pro intervalo, beber uma água e a gente volta daqui a pouquinho, viu? Beleza.